4. Olá! Nessa questão de número 12, ainda nos exercícios propostos do módulo de função do primeiro grau, nós falaremos de uma questão que é do Enem, né? E uma questão que ela poderia ter duas interpretações, né? Ou, na verdade, depois que a gente sabe de mais informações, a gente sabe que são dois assuntos que têm a mesma ideia, só que com nomes distintos e com perspectivas distintas. Bom, essa questão que ele relacionava o número de canudos com o número de quadrados e pedia a expressão algébrica, né, que determina essa relação de número de canudos dão quantos quadrados. Eu coloquei algumas das informações que ele deu pra gente, né, como, por exemplo, um quadrado formado por 4 canudos, 2 quadrados, né, se você juntar, você não precisa de 8, você precisa de 7, né, porque aí você aproveita um dos lados. Para 3 quadrados, você consegue aproveitar meio que 2 lados. Então, por isso que não vai ser... por isso que é 10, né? 3 quadrados formados por 10 canudos. E assim essa relação vai seguir. Por isso que, inclusive, ele pede a expressão algébrica que determina todos, né? Depois seria 4, 13, 5, 16 e assim por diante, tá? Ou seja, a gente está percebendo que a cada 3 canudos adicionados, a gente consegue fazer mais um quadrado. A cada 3 canudos adicionados, a gente consegue formar mais um quadrado. Então, por conta disso, muita gente pode ter pensado que isso era uma questão de PA. E pode ser interpretada mesmo assim, tá? Problema nenhum. Eu só acho, que é o número 12 para você ver aí, eu só acho que talvez você possa, não sei, assim, não lembrar a fórmula, ou talvez até se embolar um pouco mais. Mas, galera, uma outra informação. Todas as questões em que você tem que identificar uma lei de formação nas alternativas, é só ter calma porque você vai acertar essa questão. Por que eu digo isso? Com certeza. Porque apenas uma delas vai estar certa. Ah, Kaique, mas e se eu por algum motivo verificar e... né, pode acontecer mesmo. Você foi lá, pegou um ponto, né? Digamos que isso aqui fosse um ponto. E você verificou que esse ponto 1, 4 satisfaz 2 leis de formação. Mas aí com certeza o problema vai te dar mais pontos. E aí quando você verificar entre as duas opções em que você possa ter ficado na dúvida, você com certeza, testando todos os pontos disponíveis, você sim vai ter apenas uma opção correta, uma lei de formação correta. Então, sempre que você tiver que identificar gráficos e leis de formação nas alternativas, essa questão é sua, a gente tem que fazer essa questão, a gente tem que acertar essa questão, tá? Sem pressão também, tá, galera? Bom, então vamos lá. Descobrir essa lei de formação e você poderia testar cada uma delas. Aí você marcaria já corretamente. Agora deixa eu te mostrar como que você faz isso sim, pela teoria mesmo, né? Galera, eu não sei se você percebeu, mas em todas as opções, ele relaciona, né? Uma lei de formação que é muito parecida com a função do primeiro grau. Só que ao invés de y ax mais b, ele usa da seguinte maneira. Ele faz uma relação que é c igual a... Bom, vou colocar assim, a vezes q mais b. Só para não especificar qual é a resposta logo de cara, porque a gente vai construir isso. Mas só quero chamar a atenção que ao invés de ele chamar de y e x, y é como se fosse o número de canudos e o c é como se fosse o número de quadrados. Tranquilo, gente? Beleza? Tá. Bom, a gente pode relacionar isso também, então, para descobrir quem é o A e quem é o B. Mesmo método que a gente costuma fazer. A gente poderia, então, pegar os pontos, sei lá, pegar o ponto... vamos lá. Aí agora, já que a primeira verificação, quem é o x mesmo? O x é como se fosse o Q, né? Então, justamente, a gente vai pegar o ponto 1, 4, né? Um dos pontos fornecidos foi 1, 4. Kaique, por que não é 4, 1? Bom, de novo, se a gente tem a lei de formação C igual a Q mais B, né? Todas as opções estão assim, né? C isolado e tal, relação do quadrado. Então, sempre primeiro é só você lembrar que isso aqui é parecido com y igual a ax mais b. Ó. É como se o x fosse o Q e o y fosse o C. Então, por isso que o ponto anotado, olha lá, é o ponto 1, 4. E o ponto também, por exemplo, que tem aí disponível, 2, 7. Poderia ser o 3, 10 também, eu só vou pegar 2. Porque acho que 2 já são suficientes. Bora lá. Substituindo isso nessa lei de formação, ficaria assim. 4 igual a vezes 1 mais b. E na outra lei de formação, né, no outro ponto, substituído na lei de formação, seria 7 igual a vezes 2 mais b. Bom, aqui a gente ficou com uma espécie de sistema, né? E que eu vou usar justamente a ideia de sistemas para solucionar isso. Então eu vou subtrair a de baixo pela de cima. Kaique, se eu quisesse a de cima pela de baixo, poderia? Poderia. É só eu que quero fugir desse 7 menos 4 para ele não ficar negativo. Do 4 menos 7, melhor dizendo. Então, vou fazer 7 menos 4, que aí fica positivo. Então, vou começar por ele. Do lado de lá da igualdade, 7 menos 4, 3. Bom, aqui não são 2 A's? Aqui não é 1A?
2A menos A. E a gente acaba cortando B, né? Porque é um B em cada um e a subtração vai dar isso. Então, o A sendo 3. Galera, se você lembra bem das minhas aulas, você com certeza já me viu falando assim, o coeficiente angular sempre é o quê? Também tem sinônimos, ele também pode ser chamado, né? Sempre pode ser chamado de taxa de variação constante. Por que eu tô falando disso? Porque se você já tivesse identificado isso, esse 3 ele já também foi dado, galera. Já foi dado aqui, ó. Na PA é como se ele fosse a razão, mas na função do primeiro grau, a razão é como se fosse o coeficiente angular. É como se fosse o A, tá? Razão na PA é a mesma coisa que o A na função do primeiro grau. E é a taxa de variação constante, né? Cada uma unidade, a cada um quadrado. Para eu conseguir adicionar um quadrado, para ter um novo quadrado, eu preciso adicionar constantemente 3 unidades de canudos. Então o A já tinha sido dado. Se você já soubesse disso, você já tinha feito a questão, já tinha marcado a questão, já estava na próxima já. Sabe por quê? Porque, se eu não me engano, entre as opções só tem uma em que o A vale 3. Aí você matava a questão rapidinho, beleza? Mas tá, se você não tivesse ligado nisso, como determinar o B agora? Aí fica fácil, é só substituir uma das leis de formação, eu vou substituir na de cima. Então a gente tem que 4 na de cima é igual a quem? Igual a 3 vezes 1 mais B. 3 vezes 1 é 3, passo para lá menos 3, então a gente encontra que o B vale 1. Beleza? Uma outra sacada que eu quero te dar nessa questão. Uma forma de você determinar, por exemplo, o B em questões que parecem de PA, é só você não dar mole no seguinte. Lembra que o B no gráfico, deixa eu falar disso e eu vou criar, mágica. Não falei que ia ter mágica? Olha aí. Fiz um gráfico rapidinho, gente, pelo que eu tava falando do seguinte. Eu tava falando do B, né? A gente acabou de achar o B e eu queria te dar um outro macetão de como você achar os Bs. Sabe como? Galera, pensa no seguinte. A gente já falou que, por exemplo, o B sempre é o ponto em que toca o eixo Y, lembra disso? Bom, os pontos estão aqui, é como se esse gráfico fosse assim, né? Aí, como é que você sabe que ele é crescente? É porque, né, os dois são positivos. Olha lá. Sempre que, né, você tiver crescimento para os dois, ou seja, cresceu o X, cresce o Y, então a gente pode relacionar sempre os dois de maneira diretamente proporcional, por isso o gráfico cresce. Conforme o X cresce, o Y também está aumentando. Bom, criei o gráfico, olha lá, os pontos que ele fornecia, lá, 1 quadrado é formado por 4 canudos, 2 quadrados, 7 canudos, e assim seguiria. E eu queria lembrar com vocês do B, porque o B, uma outra informação que ele também pode ter é que o B sempre é o ponto onde o gráfico vai tocar o eixo Y. Então aqui, se a gente já tivesse o gráfico, a gente poderia coletar o B do gráfico. E aí você sempre pode pensar assim, que além de tocar o eixo Y, você pode gravar que o B é o valor de Y para x igual a 0. Pode gravar assim, tá? Que é o que faz sentido. Esse ponto mesmo, ele não tem x nem negativo nem positivo, ele tem x nulo. Então você também poderia pensar assim. Aí tenta se ligar no seguinte. Bom, se com 2 quadrados eu tenho 7 canudos, se com 1 quadrado eu tenho 4 canudos, e com 0 quadrados, melhor, e para formar 0 quadrados, teoricamente, se essa função fosse seguir, aqui seria, por exemplo, vamos lá, lembra que você tinha falado para mim que a variação está sendo de 3 em 3? Aqui 3. Então, se para subir é mais 3, para descer seria menos 3, né? Então, para você determinar esse ponto aqui, seria você decrescer 3 unidades. E quanto que seria 4 menos 3? Toma, 1. Aqui seria 1. Nossa, Kaique, esse gráfico está bem fora de escala, né? Concordo com você, tá? Meu gráfico está bem fora de escala, mas ainda assim, aqui é 1. Então, de novo, você poderia obter isso aqui em cima também, né? Lá, 4, 7, 10. Se você já está ligado que o B sempre vai ser o valor de y para o x zero, então faça uma suposição. Então suponha que... Quer ver? Deixa eu colocar uma cor diferente. Suponha que aqui fosse 0. E se eu tivesse 0 quadrados? Seguindo essa função, né? Se para descer eu vou somando 3, então aqui eu vou diminuir 3. Se eu diminuir 3 de 4, 1. E aí você já de cara já determinava o valor de B, tá? Então pode ter essas maldades aí para você determinar o valor de B. O valor de B sempre é onde toca o eixo Y, e tocar no eixo Y significa que o x vale 0. Então descobrir o B é descobrir o seguinte, qual é o valor de Y para um x zero, beleza? Aí é só você seguir os padrões. Valeu, galera. Espero ter ajudado. Vamos para a próxima.